Muito bem, estamos de volta e esse é o último bloco, é o último bloco mesmo, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Na sequência tem um programa que vai ter tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o Saúde e Bem-Estar, com o nosso querido Fernando Rocha. Ó, beijo para você, Fernando Rocha. E é uma ideia de saúde que vai além do corpo, né? Envolvendo a mente, a alma e disso tudo que a gente está conversando aqui. E aliás, todos os conteúdos do canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube. Você pode ir lá, acessar na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, tá bom? É uma construção de um novo conceito de produção audiovisual para que você não fique preso eternamente naquela ideia da grade, né? Esse nome até é muito ruim, não é? Uma grade de programação. Não, você tem liberdade de poder conferir os nossos conteúdos na hora que você quiser e com quem você quiser, combinado? E o programa de hoje tem vários assuntos aqui, né? Várias coisas foram ditas que às vezes vale a pena uma revisão, vale a pena você voltar um pouco para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas agora eu quero mostrar as medalhas, né? São quantas competições já? A gente está indo para a oitava. Oitava? Então, já tiveram 7. Caramba. E aí, né, como eu estava dizendo, para a gente falar para as pessoas que a Boníssima apoiava o esporte, surgiu a ideia de fazer um treinão na porta da Boníssima. Essa ideia Vou mostrando surgiu, enquanto você vai falando. Essa ideia... Aqui, deixa aqui, depois eu mostro mais. Com essa ideia, a gente fez reuniões, né, com pessoas que fazem esse corridas, tipo de evento. fazem tipo de corrida, e virou uma corrida mesmo de verdade, né, com pórtico, com cronômetro, coisa que eu nunca imaginava, né. Hoje, realmente, até eu olho para as medalhas aqui e eu falo, gente, não é possível, porque virou um marketing muito, muito pesado, né, muito forte, porque... as pessoas levam a marca para sua casa, né? Exatamente. E elas penduram a medalha com orgulho, né? Com um grande orgulho. Então, assim, a gente começou na primeira corrida com 1.200 atletas, que já esgotado, participou, subiu no pódio, óbvio. Eu lembro, lá na frente no Vila da Serra. E aí depois a segunda já foi 1.800, já descemos para o Belvedere, aí chegamos no Belvedere até com 3.500, que foi o máximo. Fomos para Pampulha ano passado, no inverno, em agosto, porque aí a gente faz verão e inverno. Sim. Fomos para Pampulha com 4.500. Caramba, que e essa sucesso. recorde de todas as edições, 6.000, que vai ser agora, dia 12 de fevereiro, o domingo, lá na Pampulha, com meia maratona, corrida 5, 10 quilômetros, corrida Kids e agora com a corrida de cachorro. Peraí, também. não, vamos com calma. Corrida Kids, como é que aconteceu essa parada aí? A Kids é o seguinte, eu percebia muito que... A gente vê muito lá no Belvedere, e a Janaína deve até ver muito no consultório, que os pais, geralmente, né, como aconteceu com a Janaína, né, os pais, eles sempre querem levar os filhos para essa prática de esporte, para eles continuarem fazendo como os pais, né. E eu via que as crianças iam na corrida, às vezes, para acompanhar os pais, e tinha muito aquela vontade. E eu falava, gente, eu preciso de proporcionar isso para as crianças também. E aí, logo na terceira edição, já surgiu a Corrida Kids, que foi um sucesso absoluto. E na última edição eu estava lá na frente, na Corrida Kids, uma família com um cachorro, um Golden lindo. E esse Golden estava... a Golden com a camiseta de uma edição passada. E aí quando eu vi aquela foto, eu falei, gente, eu me apaixonei, eu sou apaixonada com cachorro. Falei, eu preciso de fazer uma corrida pet. Muito legal. E tem a coisa do marketing também, né? Exato, Da oportunidade. E aí eu juntei, imagina, na Boníssima a gente vende produtos pets, mas aí você junta, porque a grande coisa, o que faz a Boníssima, que a gente conseguiu, né, fazer esse evento, obviamente que são os nossos fornecedores, né, que viram patrocinadores. Isso. E aí torna o evento possível. A corrida para 6.000 pessoas é um evento caro, né? Você pensa, o kit que a gente tem é um kit que é recheado. A infraestrutura. Por conta desse apoio que eu tenho com os fornecedores. Mas assim, a infraestrutura, exato, camisa, aí eu dou meia, tem ambulância, que eu dou socorro, banheiro, alimentação, alimentação. Esse ano a gente está com o Mater Day, dando todo o suporte de médico, enfim, grades, fechamento de trânsito. Isso, claro. Estrutura de palco. Segurança. Tudo, tudo. Tem mais de 400 staffs no dia. Se você pensar que numa Olimpíada nós tivemos uma pessoa invadindo a corrida do brasileiro, Helena, aquilo foi quando eu vi aquilo,
Na época eu falei, cara, não é possível com a superestrutura da Olimpíada. E essa corrida, Elias, eu tô pensando, a gente está conversando aqui, eu tô pensando, tô lembrando, né? Aconteceu um fato na última corrida que foi muito interessante, assim, que foi uma coisa que me marcou muito, que as pessoas ficam querendo muito participar hoje, graças a Deus, da corrida da Boníssima, né? E tem gente que tem condição, tem gente que não tem condição. Sim. E eu estava lá na hora de fazer a premiação, no palco, lá fazendo a premiação, que algumas eu faço. Na volta eu voltei, veio um cara atrás de mim e me parou, se apresentou e tal, parará. E falou que ele tinha trazido umas crianças para correr com ele. E essas crianças, ele não tinha condição de pagar a inscrição para elas. E elas foram fazer a corrida com ele de pipoca, né? E ele me contando essa história, ele me contou essa história sem querer nada, assim, sem estar pedindo, me contando mesmo, genuinamente ali. E ele falou que ele ficou muito feliz com essa menina, que ela acabou completando 5 quilômetros, uma menina novinha, com ele, Kemily, que chama a menina, e ele chama Adriano. E ele foi, e, né, por ela ter feito esse esforço todo e ter ficado tão feliz, ele tirou a medalha e deu a medalha para a menina. E, enfim, saiu e tal, e foi andando. No que ele foi andando, minha cabeça foi processando, vendo aquilo. Aí eu, né, graças a Deus, acho que Deus ali me chamou na hora e me deu uma luz, eu fui correndo atrás dele, quase que perdi ele de vista. Falei, Adriano, você deu a medalha para ela, né? Dei. Eu tava com a minha medalha, eu falei, minha medalha é sua. Tirei e dei a medalha para ele. E aí, a partir desse momento, isso foi em agosto, de agosto para cá, a gente meio que criou uma relação. Assim, ele ficou muito emocionado e eu também. E foi uma coisa totalmente espontânea ali, sabe? Que eu não estava esperando, nem ele, enfim. E aí, essa corrida, né, depois desse momento todo, a gente estava falando aí de projetos, né? Essa corrida, eu convidei ele, eu descobri que ele treina por livre e espontânea vontade e só para ajudar as pessoas do bairro dele até não entrar no meio das drogas, e ele leva as crianças para fazer corrida. Uma galera, uma turma, e eu falei, essa galera toda vai pra corrida. E aí dei toda a inscrição, vai 40 pessoas. Que legal. Muito bom, viu? Muito. E, enfim, tem muita gente fazendo isso, né? E a gente toda não arrepiada sabe. quando eu falo, mas é porque realmente, assim, eu tô ansiosa com esse momento, sabe? Parabéns. De ver ele, assim. Muito bom, acho que vai ser legal. Os meninos ficaram super felizes, gravaram isso vídeo, é muito enfim. legal que está acontecendo, porque a corrida, de certo ponto, com a transformação ao longo aí desses 20 anos, a gente falando de Volta Pampulha em 1999, era muito mais inclusiva as corridas. E hoje, a Luísa sabe disso, que ela faz a corrida tem um ticket caro. Porque eu já fiz uma corrida quando a HF fez 15 anos, eu sei dos valores. E a corrida Boníssima, com certeza, ela é muito cara. Então fica, às vezes, inviável para as pessoas de outras classes econômicas de pagar aquilo ali. Claro. Né? E a corrida, ela é um esporte inclusivo. E quando a gente Você coloca o tênis e vai, né? É democrático. Então, Nós não podemos perder isso, né, Leandro? Não podemos perder. Então, quando acontece isso dela fazer isso é muito bacana de poder, né? E mudou muito o público das corridas, né? O público, o perfil dos corredores ao longo de 20 anos, porque as corridas mudaram. Né? Você pegar a corrida dos carteiros, você levava 1 quilo de alimento e chegava lá, corria. Grande lembrança. Você ganhava um número no peito ali, só ali, sábado, 4 horas da tarde. Às vezes chega lá na Andrada, tinha uns carros passando na frente, né? Uns cones ali, aí tinha um policial lá só pitando. Isso não acontece. Você vai na corrida lá no Pampulha, lá para da Bonifácio, tá tudo fechado, tudo balizado, entendeu? Porque é diferente. Você vai na corrida, vamos colocar nosso top da sofisticação, Nova York, Maratona Nova York. Putz, é um negócio gigante. Mas é o mesmo procedimento que vai ter na corrida Boníssima. Tem que preocupar com as mesmas coisas. Só que lá é muito maior. Né? E hoje está mudado de uma maneira que os meus clientes, assim, todo cliente faz as corridas da Boníssima, seja para parte do treino ou porque é um desafio para ele. Mas eu percebo também como que mudou, porque, por exemplo, os clientes que fazem maratona de Berlim, por exemplo, Chicago, são 2 maratonas que eu vou lá no site em determinado momento e há anos, alguns anos eu já estou acompanhando isso. Por exemplo, a Maratona de Berlim, ela dá
quem é o patrocinador, ela vai lá e fala a marca lá do produto, por exemplo, o gel de carboidrato e o isotônico. E é tão interessante que eu sei que tem um nutricionista por trás e eu fico assim encantada, porque eles colocam o gel com a cafeína alternado com gel de carboidrato. Sim. Em determinados, depois do que, né, de 15 quilômetros, depois de 35 muito muda. Profissionalismo, né? E é muito interessante. E aí eu falo com o meu cliente assim, você tem que fazer essa maratona e não faço, por exemplo. Em Nova York, às vezes, é só... Você tem o índice também, não tem? Em Nova York? Não sei se... Você tem que ter o índice, o Nova York é um índice mais alto, né? E você vai pagar o que você não tem, você entra ou para o sorteio, então você paga a agência de turismo. Mas eu vejo que, assim, essa questão da estrutura, ela não existe. E aí, sempre que eu olho para um evento hoje, eu tenho um olhar técnico. Porque eu vou olhar e vou falar o seguinte, o que tem de estrutura? Isso. E aí eu vejo claramente como que mudou isso, porque as próprias organizações estão procurando os profissionais e falando assim, olha, o que a gente pode oferecer que é hoje eu corro e fico olhando para os pontos de hidratação, o que as pessoas estão fazendo, assim, como evento mesmo, sabe? Perfeito. Que a gente muda a cabeça, né? Hoje eu quero, por exemplo, fazer um ponto lá com o meu isotônico lá na corrida da Boníssima, eu quero fazer um ponto de hidratação de uma forma que eu vi numa corrida que eu fiz, que é tipo, né, como a gente vai ter a meia maratona, eu quero dar esse incentivo lá no meio da corrida, vou colocar megafone, tambor, para as pessoas correrem, tipo, e é o que faz falta, Luiz. Sabe, fazer esse incentivo. O cliente não tem aonde recorrer esse apoio. Exato, e ele associa naquele momento, isso acontece muito no Ironman, que a gente, ou tá até na prova de Kona, né, tinha um barquinho da Cliff, que as pessoas falavam, Cliff é uma marca americana, e eles falavam, nossa, quando eu chegava naquele barquinho da Cliff, me dava aquela sensação boa, ou quando eu via o carrinho da Red Bull, me dava aquela sensação boa, porque era uma recompensa, que o produto estava te recompensando naquela hora de dor. E aí você leva... E fica na sua memória. Fica na memória como e você conecta você com o produto. Com o Exato, produto, né? E o momento que eu quero fazer agora. Felicidade. Enfim, vocês vão ver, legal, vai ser surpresa. Muito bom. Helena, você falou do turismo de maratona. O que você acha disso aí? Eu acho fantástico. É uma coisa que dos últimos 10 anos, mais de 10 anos, desde 2007, que minhas férias, entre aspas, com o trabalho, tem sido correr para as maratonas, né? Então... se falar isso aí, eu já corri 5 vezes em Chicago, já corri 3 vezes maratona de Berlim, 3 vezes maratona de Paris, 1 vez Londres, corri agora em Minneapolis, Rio de Janeiro corri 4 vezes, Porto Alegre 6, Blumenau 1, Curitiba 1. Como é que você lembra? Impressionante. Corri Boston, estou indo para Boston agora, de novo ver se eu recupero desse meu acidente que eu tive de bicicleta que eu caí, mas corri 2 vezes em Boston e tudo isso, você tem todo aquele negócio, você conhece a cidade. Você vê possível correr e curtir a cidade Curtir também. A cidade, você vê a conexão dela que tem, essas maratonas igual as maratonas que são as majors, né, que Chicago, Nova York, Boston, Berlim, Londres, e agora entrou Tóquio, né? Eu só não corri Tóquio dessas, mas existe a cidade que se prepara para aquilo. A cidade de Nova York, eu lembro que um dia antes a gente tinha que sair muito cedo para poder pegar um ônibus para poder ir lá para Staten Island, né, onde é que era largada, e chega no Central Park. E aí eu perguntei como é que é, vai ficar aberto aqui? Ele falou assim, é a única época do ano que a cidade não para. Então ficava tudo aberto. Tudo aberto. E aí eu falei assim, isso que é muito loucura, legal. Que loucura. Ele falou, não tem NBA, não tem o tênis, não tem o futebol americano, não tem Copa do Mundo, mas a maratona de Nova York fica tudo aberto. Isso é muito legal. A cidade não para. E você acaba a maratona. São 50 mil pessoas que correm a maratona. Ou seja, mas quantas pessoas vão junto? Exato. E você tem pessoas envolvendo, né? Você fala que de espectadores, tudo envolvendo, chega a ter 2 milhões de pessoas. Que loucura, hein? Envolvendo. Muito legal. E o comércio, né? Economia, tudo em volta. Né? Material esportivo, né? Hotelaria, comida, parte de nutrição, a feira. Uma coisa fantástica. E os nossos clientes viajam também hoje com esse propósito também, né? Com esse propósito. Eles procuram provas e falam, vou fazer maratona de Paris, vou fazer maratona de Portugal. E aí a família vai junto, interessa também, Sim, né? A criança, né? O marido, a esposa, né? É muito interessante como é que isso unifica. Agora vamos lá, Janaína, eu preciso saber de você, por que Belo Horizonte tem tanta corrida assim? O que tem? Como é que você tem notado esses 20 anos aí? Por quê? Tem algum motivo, alguns motivos? Eu não sei falar tecnicamente por quê, mas eu, da mesma geração aqui do Heleno, a gente acompanhou essa virada. Era tão interessante que antigamente era caminhada, né, Heleno? As pessoas faziam caminhada. E depois, eu não sei exatamente quando veio a corrida em si, mas em Belo Horizonte, eu acho que o bairro Belvedere é o que puxou. É muito bom, gente, a gente exercitar e ver o outro.
Às vezes eu falo com o cliente, e você sabe que isso tem um nome, sabe, Elisa? Quando eu fiz meu doutorado, eu defendi minha tese com uma variável que chama suporte social para atividade física. Legal isso. E isso é validado. Na época eu até mostrei que eu comprovei que se você faz o exercício acompanhado de um amigo ou familiar, você consegue se manter mais tempo nesses níveis de 150 minutos. Então isso, a gente sabe que fazer com o outro é muito mais motivante. Se tá chovendo, o Heleno me chama, Janaína, deixa disso, vamos comigo. Isso. Então, eu acho também que você ver o outro, e hoje até o cachorro, ele é o suporte social, o reloginho aqui, tudo isso são suportes sociais, né? Bate palminha pra você, te dá. No Strava, quem anda de bicicleta fica pirado com o negócio do Strava, né? Então, enfim, eu acho que passa a ter uma questão muito boa de você ir na Pampulha e ver as pessoas, você fala, gente, por que eu não estou fazendo isso? Eu vou começar a correr. Alguns não vão simpatizar, então começa democraticamente a aumentar e você tem a possibilidade de levar o seu filho, até para brincar, e você começa a ver. Então, os cenários têm contribuído, porque se a gente parar para pensar, com esse tanto de morro que a gente tem, não é? É difícil. Mas eu vejo pessoas, eu tenho clientes que, ao meu redor ali, correm subindo do bairro Buritis para o Belvedere correndo com a estratégia de treino, porque às vezes vão fazer uma uphill da vida, né? E aí querem treinar subindo mesmo, enfim. Mas isso é muito interessante, você tem essa possibilidade, né? E é óbvio que o que procura essa estratégia nutricional, ele vai ter vantagens, obviamente, mas ele precisa de entender um pouco esse processo e às vezes a gente tem esse tempo, né? Porque às vezes a gente não quer minar o cliente falando, olha, não vai dar tempo e você não consegue fazer. Como que você chega para alguém e falar que você não consegue? Aí que eu acho que a pessoa ela fica mais provocada, né? Mas a palavra que você falou foi perfeita, que eu achei. Diminuir a expectativa de falar, olha, vamos com calma. Porque às vezes ela machucar, eu sempre falo isso com o cliente, né? Machucar, você volta tudo estaca zero. Então é melhor você ir com calma. E acho que no processo de perda de peso, tudo isso, né? Tem aqueles que vão querer perder peso para o projeto verão, para entrar no vestido do casamento e tal. Existe esse público que vai existir, mas lidando com essa parte do exercício físico, o melhor cenário, gente, é sempre fazer algo que você consegue sustentar, né? Exatamente. Eu acho Heleno, por que Belo Horizonte, hein, cara? O que aconteceu na nossa cidade, assim? Você fala da gente pensar desse aumento. Dessa coisa da corrida, né? Por que pegou tanto essa coisa de corrida em BH, assim? Eu acho que foi a gente pensar na corrida como ela é uma prática corporal, né? Depois levando para um esporte mais fácil, mais democrático. Então, é diferente do futebol, é diferente de uma peteca, de uma natação. A natação você tem que ir na bike. A bike você tem que pedalar num local com segurança, apesar de você ter liberdade. Mas a corrida, ela te dá mais liberdade. E aí, foi uma coisa, a gente pensa, o que fez? Será que foi o aumento das corridas que fez com que as pessoas começassem a praticar mais? Ou as corridas aumentaram porque as pessoas estavam praticando? Eu acho que foi os dois juntos. Sim. Né? Eu acho que veio, a primeira volta da Pampulha contribuiu, e aí as pessoas começaram a praticar e ver essa facilidade, que é facilidade entre aspas, que é de você praticar. Então, às vezes, você tem um empresário que viaja muito, ele pode correr na esteira, ele pode correr na frente do hotel, verdade. Ele pode correr na praia, ele pode correr em qualquer lugar. Né? Então, isso tempo, né? É bem menor se for comparar com bike. Exatamente. Sim. Você otimiza o tempo. Tem muita gente que tem filho e aí passa para fazer triatlo, aí depois que tem filho, vai para a corrida, por quê? Porque não quer perder tanto tempo. Eu mesmo fiz isso, né? Porque eu não quero mais despender daquelas horas. A logística, né, que você falou do triatlo. Eu acho que a corrida, ela é fácil. Né? Ela é fácil, entre aspas, né? Ela é barata, né? Porque você precisa de um tênis, você precisa, hoje em dia, todo mundo tem um relógio. Mas se quiser não ter relógio também, você sai correndo, você pode marcar, mas você tem um tênis, um short, acabou. Então eu acho que essa liberdade da corrida, ela é um fator em que faz com que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois do futebol. Muito legal. Muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final, e aí eu preciso primeiro convidar mais uma vez para a corrida da Boníssima, né? E aí? Estamos lá, está quase esgotando as inscrições, então tem que correr para fazer as inscrições. Literalmente. Vão ser 6 mil atletas, mas já está quase chegando no fim. Não sei como, não recebi o relatório hoje, mas já está quase acabando. Mas o site é www.tbhesportes.com.br, então lá você faz a sua inscrição. Só escolher
o evento, né? Boníssima Run. E vai ser dia 12 de fevereiro, na Lagoa da Pampulha. A partir de que horas? A largada dos 21 quilômetros é às 7 horas e das outras 5 e 10 a partir das 8. Tá, legal. Que é legal ir para ver também, né? As Muito, pessoas têm muito. curiosidade. E Ainda é mais o que com pet, né? Exato, e é o que eu ia falar. Eu acho que um dos aumentos da corrida, e acho que isso acontece, é porque você ver a pessoa se desafiando e depois chegando com aquela sensação tão boa. Foi o que aconteceu comigo, então eu tô falando do meu pessoal. Foi isso, entendeu? Eu ver, quando eu comecei a patrocinar as pessoas e via aquilo que motivava, aquela alegria ao cruzar a linha de chegada, aquela sensação, eu falei, eu quero isso também. Muito bom. E, enfim, aí 12 de fevereiro, espero vocês lá, todos convidados. Além dessas medalhas maravilhosas, o que a gente ganha também? O que tem? O kit é recheado, tem bastante produto e esse ano a gente vai ter meia também dentro do kit. Aí tem uma sacola, que é uma sacola de compras, que aí você pode voltar para a Boníssima para fazer suas compras, né? E tem a camisa também que é da corrida. Muito Cada bom. ano é uma camisa diferente. Pergunta é a seguinte, Luísa vai correr ou não vai? Claro, eu vou correr com meu pai. É 5 mesmo? quilômetros, eu e meu pai. Seu Já pai? vai ser a segunda vez. A primeira vez foi na última edição, eu corri com ele, porque na verdade essa Seu corrida... pai corria antes ou não? Não, Você não que corria, trouxe eu ele. trouxe. Esse projeto Boníssima que trouxe. Foi. Olha que legal isso. Ele emagreceu 14 quilos. Olha, que legal. E, enfim, entrou nisso e ele falou, Parabéns. colocou a Boníssima, né, para ser um objetivo dele. E aí, na primeira, então, a gente fez... Porque é um evento que eu não posso me desgastar muito, porque o tempo inteiro eu tô lá, É né? problema o tempo todo, né? O tempo Produção de inteiro. evento é assim, né? E o tempo inteiro com radinho, aquele negócio, né? Mas na primeira a gente fez, acho que ele fez para 33 e agora a meta dele é fazer sub 30. Então nós vamos lá, 5 quilômetros para sub 30. Provinha de 5 quilômetros, né? Boa, muito bom. Valeu, viu? Parabéns. Obrigada, Parabéns Elias, por essa obrigada, história aí, obrigada. essa virada. Muito bom. Heleno, queremos correr com você, queremos escrever lá, né? Junto contigo. Como é que a gente faz? É só vir procurar a gente, o nosso ponto é no Belvedere, mas nós estamos hoje atendendo pessoas no Brasil todo. Hoje, depois da pandemia, a gente estendeu isso, né? Que é pelo nosso site, a gente tem uma plataforma hoje que é capaz de monitorar qualquer aluno onde é que ele estiver. Né? Então, no nosso site, hftreinamentoesportivo.com.br, então na nossa rede social também. No Instagram, você vive postando algumas coisas interessantes. Tem o meu Instagram particular e tem o Instagram da empresa, HF Treinamento Esportivo, meu Heleno Fortes. Parabéns, viu, Heleno? Mais uma vez. Cara, você é uma referência pra gente. Isso é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Bacana. Janaína, como é que a gente te encontra? Você também está nas redes sociais? Como é que é? Então, a gente usufrui, às vezes a gente sabe ser mais nutricionista e treinador, né, não, Helena, do que às vezes o próprio rede social, né, o influencer. Mas assim, quem tiver interesse, né, de ter um acompanhamento, é óbvio que vai ser muito bem recebido. Jana Nutrição, vai no Instagram, porque eu acho que hoje é a forma mais fácil, que vai receber as orientações. Eu tenho um formulário que a pessoa tem que preencher, tem todo um esquema para poder ter o acesso, mas eu acho que a melhor forma é o Jana Nutrição, que lá já tem o link de acesso para esse formulário, já tem tudo certinho. Muito bom. Parabéns. Sentimos a sua falta, né, de não estar no ar assim, porque, claro, você tem esse trabalho com esportistas, né, de nutrição para esporte, mas o seu traquejo com as pessoas é muito importante, né? Então, eu tenho propostas de dar seguimento, tá bom. mas de outras maneiras, mas a gente vai. Mas parabéns continuar. Também, viu? Obrigado, viu, Elias? Legal demais. Gente, obrigado pela presença, né? Valeu Obrigada. demais. E a gente chegou ao final de mais um programa. E com certeza, né, esse programa abriu seus horizontes. Pelo menos para você fazer uma provinha de 5 quilômetros. Mas claro que uma prova, né, qualquer que seja a distância, é preciso uma preparação. E essa preparação foi dita aqui de várias maneiras, tá bom? Então, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.